Belezura. Pessoal, bom dia a todos aí, né? Sejam bem-vindos a essa nossa última aula do bimestre aí de Laboratório de Introdução à Robótica. A aula de hoje aí a gente vai estar dando continuidade, nós estaremos dando continuidade à questão de atuadores, né? Ainda estaremos falando sobre o motor de corrente contínua, nós iniciamos isso na aula passada. E vamos ver outros aspectos sobre como controlar esse motor de corrente contínua, tá? Bom, então nós vamos ver hoje o que? Vou passar brevemente novamente sobre o motor CC, apresento uma ou outra característica mais nova do motor CC. Vou focar a aula de hoje em como alimentar esse motor e como fazer o acionamento visando o controle de velocidade do robô, tá? Então são dois novos aspectos. Lembrando que na semana passada nós já vimos alguma coisa sobre o motor CC e vimos também como eu fazia, né? Como eu posso fazer o controle de direção desse robô. Então seria basicamente isso daí que a gente precisa fazer. Então vamos ver o que vai estar acontecendo aqui agora na aula de hoje. Então, né, lembrando aí que o atuador, revisando já da aula passada, que o atuador ele é um dispositivo mecânico, né, que vai produzir movimento, convertendo energia pneumática, hidráulica ou elétrica em energia mecânica. Energia mecânica que pode ser tanto de rotação quanto de translação, tá? Translação, o deslocamento é num eixo. Então é a mesma coisa que um macaco hidráulico. Você já deve ter visto um macaco hidráulico aí. Esse macaco hidráulico ele faz. Então ali a gente tem a conversão de energia em deslocamento linear ou rotativo, tá? Então a gente pode ter esses dois tipos de conversão. Falei, né, na semana passada, apresentei os três tipos de motores de atuadores que nós vamos estar estudando: motor de corrente contínua, passo e servomotor. Comecei com o motor de corrente contínua, vou permanecer nessa aula ainda com o motor de corrente contínua ou direct current, né, vindo lá do inglês, então por isso DC, motor DC. Bom, eu não mostrei na aula passada, porém estou mostrando aqui. Então a gente pode ter ele, que é o mais comum que vocês tenham em casa, seria esse motorzinho aqui dos brinquedos aí. N diferentes tipos de brinquedo, né? Você vai ter um motorzinho mais ou menos desse tipo aqui, ó. Alguns sem caixa de redução, que é aquele que vai rodar rapidinho, baixo consumo, esse tipo de motorzinho aqui, e um motor com caixa de redução. Então essa parte cinza mais escura aqui é uma caixa de redução. Então ali a gente tem aquela associação, né, de engrenagens. Imagino que você já deve ter visto isso em mecânica ou mesmo na disciplina de física. Em que a gente tem uma associação de engrenagens para aumentar ou para reduzir o torque ali, dependendo do que a gente tem que fazer. Normalmente a caixa de engrenagem a gente coloca ela a fim de reduzir a velocidade do motor, mas aumentar a força com que esse motor consegue entregar. Bom, na aula passada ainda, trabalhando com esse motor de caixa CC com caixa de redução, eu falei sobre a questão de alimentação, falei sobre a questão de velocidade, a questão de força e a questão de sensoriamento. Nós tivemos na aula passada uma visão geral sobre esses 4 aspectos do motor CC, né? Essas principais características aí do motor CC. Bom, então retornando, né, nesses tópicos, o que nós vimos? Nós vimos na semana passada que para eu conseguir controlar o sentido de rotação do meu motor, eu preciso de mudar a direção em que a corrente elétrica passa por esse motor. A forma de mudar a direção da corrente elétrica, né, é a forma como essa corrente elétrica ela entra no motor. Por isso nós usamos então como é que fala? Aquele circuito da ponte H,
que é a ponte H, que vai chavear para mim e fazer com que ele gire no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, mudando o sentido, né, em que a corrente percorre a armadura do meu motor ali elétrico, do motor CC, eu consigo mudar o sentido de rotação. Hoje, nós vamos estar focado ainda também nessa parte de alimentação e associando a isso indiretamente tanto a velocidade quanto força, tá? Porque nós vamos estar mexendo nesse produto aqui, tensão corrente, tá? Tensão corrente resulta para mim em potência. Potência está diretamente relacionado à velocidade e à força que o motor consegue entregar. O que a gente precisa lembrar? Como a gente está vendo aqui no curso Robótica Móvel, nós estamos trabalhando com sistemas embarcados. Ou seja, eu não estou com esse dispositivo conectado à minha rede elétrica. Então eu não tenho uma alimentação por cabeamento. Eu vou ter que ter, né, como é um sistema embarcado, eu preciso ter, aqui está um exemplo de bateria, há diferentes tipos de baterias, né? Então, eu preciso ter nesse robô, partindo do princípio que ele é um sistema embarcado, eu preciso, como diz o nome, ter todo o meu sistema embarcado no meu dispositivo, ou seja, bateria, controle, atuador e sensores. Tudo isso tem que estar dentro do meu dispositivo e vai caminhar junto com o meu dispositivo. Como eu tenho essa necessidade, a gente precisa começar a dar atenção sobre o dimensionamento desses componentes do sistema embarcado, tá? A gente precisa começar a olhar com mais carinho para esses detalhes. Bom, a primeira coisa é saber fazer uma leitura, tá, da bateria. Há diferentes tipos de bateria no mercado. Essas baterias que você está vendo, que está sendo projetada aí no slide, ela é uma bateria muito comum, tá? Nesses aeromodelos que o pessoal brinca. Então, esses aviãozinhos, helicópteros, mesmo para quem mexe com esse modelismo, né, tanto a parte de automóveis quanto a parte de trem, de embarcação, normalmente faz-se uso de baterias maiores como essas que está sendo projetada aí, tá? Não essas pilhas comuns que a gente compra no supermercado. Por quê? Por uma série de fatores que eu vou estar explicando aqui ao longo do dia. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a composição, que são os elementos químicos que vão gerar para mim eletricidade a partir de uma reação química. Há vantagens e há desvantagens nesses elementos químicos. Esse tipo de bateria aqui, ela pode ser feita, tá, tanto de lítio e ferro, quanto lítio e polímero, que vai ser as baterias, as famosas baterias de lipo. Essa aqui que a gente está vendo, ela é uma bateria LiF, né? Lítio e ferro. Bom, qual é a vantagem, qual é a desvantagem? As baterias LiF, lítio e ferro, elas são mais caras que as baterias do tipo lipo, tá? Em compensação, elas são mais seguras do que as baterias lipo, tá? Por quê? A bateria lipo, ela está sujeita a explodir, literalmente ela vai explodir, vai pegar fogo, muito mais fácil do que uma bateria do tipo LiF, tá? Então, essa talvez seja a principal característica negativa das baterias do tipo lipo, tá? Em termos de entrega de potência, as duas baterias se equivalem, tá? Como assim? Consegue entregar uma alta demanda, tem uma potência armazenada grande, tem picos de descarga elevados e tem uma boa capacidade de descarga e também de tensão.
Então eu preciso de avaliar e ver como que eu posso escolher isso da melhor forma o possível. Então vamos começar a ler. Primeira coisa, qual é a tensão de saída da minha bateria? Nesse caso específico que eu estou tratando aqui, a própria bateria traz para mim que ela é uma bateria que ela consegue fornecer até 6,6 volts. Ou seja, é uma bateria que eu preciso alimentar, tá? O ideal é que eu tenha baterias diferentes, separadas. Uma bateria para o circuito de lógica, uma bateria para o circuito de potência. O ideal é ter baterias separadas, tá? Para quê? Para você ter circuitos independentes que você consegue fazer. Posteriormente nós vamos ver isso. A gente consegue fazer o isolamento eletrônico de um circuito com outro. Então, se dá algum problema lá na parte sua de motor, essa coisa errada que está vindo, não chega até o seu microcontrolador. Da mesma forma, se der algum problema na parte ali do microcontrolador, de sensor, alguma coisa, isso não chega na sua parte de potência, que é o acionamento dos motores. Então você deixa dois circuitos ali, né? A parte de lógica, que entra o Arduino, o Raspberry, pode entrar um ESP, pode entrar aí todos os sensores que você vai ter no seu robô. Eles ficam isolados aí, então a gente separa. É o indicado a ser feito. Separem circuito de potência, que é o circuito dedicado à alimentação a motor, do circuito de lógica, tá? Então lógica entra microcontrolador, microprocessador e toda a parte de sensoriamento. Nesse caso aqui, pensando que eu estou usando essa bateria para a alimentação de atuador, ou seja, para alimentar o motor, eu consigo alimentar cargas que funcionem até 6,6 volts. Desses motores de corrente contínua, a gente compra eles de 6 volts, nós podemos comprar eles de 12 volts e 24 volts. São os três mais comuns que a gente tem. Então é 6, 12 e 24 volts. Tem motor intermediário? Tem, mas já não é tão comum. Basicamente, a gente usa, indiferente de ter caixa ou não ter caixa de redução, os motores trabalham com 6, 12, 24, às vezes 18 volts. É os quatro aí, talvez, principais, tá? Eu esqueci do de 18 aqui. Então, eu preciso primeiramente preocupar qual é a tensão nominal, né, que é a tensão padrão desse meu motor funcionar. É um motor de 6 volts? Ótimo, essa bateria aqui vai me atender perfeitamente. É uma bateria, meu motor é de 12 volts, então vou ter que ir lá no mercado e procurar uma bateria que consegue me entregar algo próximo de 12 volts. Um 11,4, ou uns 13, ou 14,4, ou 14,2. Tem que procurar uma tensão mais próxima dessa tensão nominal de funcionamento do meu motor. Então, a primeira coisa que eu tenho que procurar de informação é qual a tensão da bateria e qual a tensão nominal da carga que eu quero acionar. A segunda coisa é a capacidade de descarga. É quanto de corrente em um processo contínuo que essa bateria consegue descarregar sem ser danificada. Aí ela fala aqui de todo tamanho que ela é uma bateria de 1.500 mAh. Ou seja, em uma hora ela vai conseguir descarregar, ela vai ter então internamente uma reação química que consegue produzir 1,5 amperes por hora, tá? Então, a cada hora que você está alimentando, ela consegue drenar, né, de modo contínuo 1,5 ampere. Eu tenho que ficar atento a essa medida, tá? É uma medida muito importante. Outra coisa, pico de descarga, tá? Então, vamos imaginar aqui um pico de descarga. O que é o pico? Vou ligar meu motor para tirar o meu robô da inércia, eu vou ter um pico de corrente que é justamente para vencer essa inércia do robô estar parado.
Então, para pôr o motor em movimento, eu costumo, se a gente está fazendo a curva ali de corrente, ter um pico. Então, significa que ela faz o quê? Ela pode fornecer em picos, ou seja, intervalos de tempo muito curtos, 25 vezes o valor de carga nominal dela. Ou seja, no nosso caso aqui, 25 vezes o valor de 1,5 ampere. Ou seja, se ela for exigida, ela vai te dar uma pancada de corrente. No nosso caso aqui, se a gente faz 25 vezes 1,5, isso daí vai dar pra gente, se eu não me engano, 37,5. Aqui, ó, 1,5 vezes 25. Isso mesmo, ó, 37,5 amperes. Então, em um curto intervalo de tempo, você pode ter uma descarga elétrica de 37,5 amperes. Presta atenção, porque a gente tem que ter cuidado. Lembra que eu falei que a elétrica ela não permite erro? Se errou, foi pro pau, você jogou fora seu circuito, você jogou fora seu hardware. Pois é, 37 amperes é a corrente que puxa um chuveiro aí na sua casa funcionando no quente, no talo. É a corrente elétrica, então, necessária para fazer um chuveiro esquentar a água. Então, você vê que pancada de corrente elétrica que está passando ali. Então, se porventura você fecha um curto no seu circuito, pode ter certeza que uma bateria dessa daqui vai pôr fogo no bichinho sem dó e sem piedade. Ela não quer saber o que está para frente. Ela vai mandar corrente elétrica, você se vira para o lado de lá. Como as nossas trilhas e fios, né, os cabos, são fininhos, isso vai derreter tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. E ela tá te contando aqui, ó, quando ele fala que 25C, que ela pode fazer então 25 vezes entregar, né, em instantes de picos até 37,5 amperes. Por isso que tem que pensar lá, colocar fusível de proteção, colocar chave de proteção, porque se essa corrente for drenada, ficar alta demais, automaticamente alguém vai lá no seu circuito e corta. Esse automaticamente vai lá no circuito e corta é o trabalho, né? É a função do fusível de proteção que a gente tem no circuito. E aqui a potência. Então é quanto de energia, tá, que essa bateria pode fornecer. Ela consegue fornecer, ela tem armazenada nela 9,9 watts horas. Bom, então tudo isso, todas essas informações, toda essa discussão que eu falei aqui até agora, isso vem só da leitura do rótulo. A pergunta agora é, como que eu faço uso dessas informações, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um motor, tá, de 12 volts. E nesse motor ele tem lá, que ele pode falar que ele tem uma corrente máxima de 1,6 ampere, a corrente dele sem carga ali é de 0,08 ampere, ou seja, 80 miliamperes, ele roda quando o motor está sem carga. Ele tem um torque de 10 kg por centímetro. Supondo que a carga que está nesse motor é uma carga pequena, então mesmo com a aplicação da carga que ele está consumindo somente 100 miliamperes, e que a bateria apresenta a capacidade de 9,9 watts-horas de potência, por quanto tempo a bateria conseguirá alimentar esse motor? Ou seja, por quanto tempo contínuo o meu motor vai trabalhar da forma como ele está sendo projetado para trabalhar? Bom, é só fazer a conversão de potência, é isso que eu tenho que comparar. O que eu tenho que fazer? Qual que é a potência dissipada lá no meu motor? Ele é um motor de 12 volts, então eu sei que a tensão de alimentação do motor é de 12 volts. Opa! A corrente elétrica que ele está consumindo, né, quando ele está carregado, durante a aplicação, é uma corrente de 100 miliamperes, então 0,1 ampere. E isso daqui vezes 3.600. Por que 3.600? Segundos equivale a 1 hora. Ou seja, para esse motor ficar ligado por 1 hora,
ele consome para mim uma potência de 4,32 watts hora. Ou seja, cada hora que ele está ligado, ele vai drenar 4,32 watts de potência, tá? Por hora. Então, se a bateria tem uma capacidade de armazenar 9,9 watts, basta eu dividir a capacidade armazenada pelo meu consumo por hora. Ou seja, para essa condição aqui de simulação, eu sei que eu tenho uma bateria ali com capacidade de deixar esse meu sistema funcionando por 2 horas e meia, né? Deu 2 horas e meia, não. 2,29 horas. Deve dar mais ou menos ali 2 horas e 15, né? Fazendo a conversão ali, porque eu não converti aquilo em minutos. Mais ou menos 2 horas e 15 de funcionamento do meu circuito. Então tá aí como que eu penso nesse dimensionamento de bateria, tá? Então lembre-se, qual que é a parte mais importante da bateria? Primeiro, saber quanto tempo eu vou ter de bateria, que é essa conta que eu acabei de mostrar. Segundo, lembrar que eu preciso de ter baterias diferentes. Eu preciso ter uma bateria para o Arduino, para sensor, e preciso ter outra bateria para alimentação de motor, tá? Para quê? Para separar lógica de potência. A gente faz um isolamento óptico ali entre os dois circuitos, que se der errado de um lado, esse errado não chega do outro lado. Então eu evito de ter prejuízos maiores no meu robô, no meu circuito que eu estou controlando ali no sistema. Bom, falamos então sobre a questão da alimentação, que é algo para a gente pensar. Vamos ver então a questão agora da velocidade. Como que eu faço cálculo de velocidade? Considerando esse meu motor, ok? Trabalhando. Bom, velocidade. A velocidade vocês já viram lá na física, né? Que a velocidade linear, ela é o deslocamento sobre o intervalo do tempo. Então é quanto o robô andou ali no caso, pelo intervalo de tempo. A gente tem direto aqui a velocidade. Normalmente, centímetros por segundo. É mais palpável, tá? Os centímetros por segundo aqui na robótica móvel. É mais fácil da gente ter um dimensionamento. Pelo menos eu gosto muito de trabalhar em centímetros por segundo. Bom, o que o dado do fabricante me conta sobre o motor, sobre a velocidade do meu robô? O fabricante, ele me conta qual é a velocidade angular. Quantas rotações por minuto que esse motor consegue dar, tá? O meu robô, ele consigo extrair do robô o diâmetro da roda. Se eu conheço o diâmetro da roda em centímetros, eu sei, então, né, usando as fórmulas aí da matemática, converter velocidade angular com o diâmetro da roda em velocidade linear, tá? A solução ela é bem simples e vem do básico aí da geometria, do básico da matemática, associado ao que vocês viram em física do primeiro ano, a parte de mecânica. Então, qual é o deslocamento? Vem lá do comprimento, né, de uma circunferência, 2πr, tá? Então, 2πr é o deslocamento que eu tenho quando a minha roda ela dá uma volta completa. Agora, se ela está dando n voltas por minuto, então em 1 minuto eu vou ter um comprimento ΔD, na verdade, de 2πr vezes esse eta aqui, que o eta é o número de revoluções do motor, o número de rotações do motor. Bom, sabendo, né, que nosso intervalo de tempo é 1 minuto, ou seja, 60 segundos, eu posso então aplicar a equação 3 para chegar na velocidade linear máxima que o motor consegue fornecer para mim. Então, ó, 2πr vezes n, 60 segundos. Simplificando aqui, eu fico tendo πr vezes eta, que é o número de rotações por minuto, dividido por 30, que resulta para mim numa velocidade máxima de centímetros por segundo. Fácil demais de calcular.
Ah, Lucas, e como é que eu faço para levar isso para prática? É muito simples. Olha aqui no final, ó. Eu peguei aqui, por exemplo, deixei um site aqui. Esse site, ele é de um fabricante de motor, tá? Eu mesmo compro muito motor nesse site aqui, o site da Pololu. E você tem diversos tamanhos e tipos de motor. Então você tem dos micromotores com caixa de redução em metal, que é esse pequenininho que você está vendo aqui, ele é pequenininho mesmo. E você vai tendo motores de maiores tamanhos, com diferentes caixas de redução e sensoriamento. Por exemplo, esse motor aqui já vem com encoder e caixa de redução. Esse aqui só vem com caixa de redução, esse aqui só vem com caixa de redução. E se eu ainda precisar de algo maior, eu tenho esses bitelão aqui embaixo, né, que já são com 37 milímetros ali de diâmetro. Então são um motor bem parrudo mesmo, bem grande. Se eu pego um desses motores aqui, por exemplo, ó, e venho ver, eu tenho ele com diferentes tipos de alimentação: high power, mid power, low power, tá vendo? Com ou sem encoder, e além disso, com diferentes caixas de redução. Se eu mexo na caixa de redução, eu estou mexendo na força que esse motor consegue entregar e estou mexendo no RPM, tá? Então estou mexendo no RPM. O que você faz de posse do tamanho da sua, do diâmetro da roda ou do robô que você está trabalhando, e de posse da velocidade que você quer que esse robô ande, você vem cá e escolhe qual é o máximo de RPM que você vai querer. Então, ó, você pode vir aqui, por exemplo, pegar um aqui que vai consumir menos, e você pega aqui um motorzinho de 12 volts, baixo consumo, e você pega ele aqui, ó, por exemplo, numa redução aqui de 15 RPM. Então você vai pegar ele com uma caixa de redução muito grande. Você vai deixar esse motor lento. É um motor extremamente forte, mas ele é um motor que anda devagar. Ou você pega algo intermediário, um 57, um 75, tem que fazer as contas pensando na rodinha para saber qual que é a velocidade que a gente consegue estabelecer. Algo bem simples, depende novamente de cada aplicação, tá? É um caso particular aí que a gente tem que olhar e ver. Ô Yuri, você vai ter que ver se você vai conseguir. Basicamente, você tem que olhar a tensão de alimentação desse motor e os plugs para você poder conectar essa bateria maior aí no seu hardware, né, na placa-mãe dele. Então você tem que ver se você consegue comprar uma bateria de mesmo tamanho, com mais capacidade e mesmo terminal, o mesmo plug aí para você poder substituir essa bateria sua aí que você mandou aqui no chat. Então, basicamente isso daqui. Vamos voltar para a apresentação. Então, novamente, tenho que ver o caso particular. Qual caso particular? O meu robô. Ok? Bom, além disso, eu vi como que eu calculo a velocidade máxima. E se eu não quero que o meu robô ande na velocidade máxima, qual é o circuito que eu tenho que montar para então poder, tá, fazer esse controle de velocidade? Bom, existe, né, na eletrônica essa modulação por largura de pulso, que no nosso caso aqui, isso vem do inglês, que é Pulse Width Modulation, PWM. Esse termo aí, PWM, vai acompanhar vocês pelo resto do curso. Por quê? Eu fazendo a modulação por largura de pulso, eu consigo pulsar rapidamente a potência que está sendo entregue para a minha carga. A minha carga aqui, no caso, o motor. Ou seja, em vez de pensar que você está com um circuito, e esse circuito você só tem uma chave, ligou e deixa ele funcionar, ou seja, se eu aperto esse interruptor aqui e fecho o meu circuito, toda a potência da bateria vai se deslocar para a carga.
Agora, se eu começo a acionar e desacionar essa chave rapidamente, eu começo a entregar pequenos pacotes de potência para minha carga. Então eu posso entregar pacotes bem pequenininhos ou eu posso entregar pacotes grandão. E é essa flexibilidade aí de entregar pacotes de potência que a modulação por largura de pulso me permite fazer. Então ela permite que quando eu ligo o robô, que ele não saia andando na velocidade máxima do motor. Então eu começo a controlar a velocidade do robô, tá? Porque eu vou manter essa chave pressionada por um tempo maior ou eu vou manter essa chave pressionada por um tempo menor. Isso faz com que mais ou menos potência chegue à minha carga. Então eu consigo controlar o meu motor em velocidades intermediárias, ok? Bom, vamos lá. O que é o PWM? Vamos entender ele graficamente. Primeiro, ele trabalha numa frequência estabelecida. Então, de tempos em tempos, ele repete o seu padrão de estrutura. Então, a gente tem uma onda quadrada. Essa onda quadrada ela tem um período de repetição. Esse período de repetição ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento é o tempo on, o tempo em que a chave está ligada, e o tempo off, que é o tempo em que minha chave estará desligada. Então, alterando o quanto a chave fica on, o quanto a chave fica off, eu consigo controlar, então, a potência que eu dou para o meu motor elétrico, tá? E a gente faz isso de um jeito muito simples, que é o que a gente chama aqui de duty cycle, né? Que é quanto que eu estou aproveitando desse meu ciclo de potência. Então eu faço o T-on dividido pelo período, que é o T-on mais o T-off, vezes 100. Então, se eu quero o meu motor com 50%, eu deixo o T-on igual ao T-off. 50% do meu período a chave está ligada, nos outros 50% a chave está desligada. E assim eu faço eu consigo entregar, né, para minha carga qualquer valor de potência entre 0 e 100%. Lembrando que quando eu estou em 0, o meu T-on ele é nulo. Então a minha chave está, durante todo o tempo, ela vai estar desligada. E quando o meu duty cycle, né, ele é de 100%, ou seja, minha chave sempre estará ligada, consequentemente meu tempo off ele é nulo. Ou seja, eu mudei para um estado on e para o estado off. Eu não fico tendo estado intermediário. Então ele é um negócio super bacana da gente usar em robótica, que me permite obter velocidades intermediárias do motor que eu tenho acoplado ao robô. Então aqui está um exemplo muito simples, ó. Só para a gente ver, 50% de duty cycle é 50% de tempo on, 50% de tempo off. 75% de duty cycle, 75% a minha chave ficou ligada, nos outros 25% ela ficou desligada. E aqui eu fiz o inverso. 25% de duty cycle, 25% do tempo a chave está ligada, e 75% do tempo a chave está desligada. Se eu quero saber qual é a tensão que eu estou entregando para o meu motor, tá? Eu sei que meu motor ele tem uma tensão nominal de trabalho, que é aquela tensão lá de 6 volts, 12 volts. Considerando aqui que eu tenho um motorzinho que está trabalhando com 3,3 volts, que é o que esse sinal aqui está fazendo para mim, o que seria a tensão média que eu estou entregando para a carga? Seria a tensão da minha bateria vezes o duty cycle sobre 100. Ou seja, se eu pego o caso aqui de eu ter um duty cycle de 50%, seria a tensão que eu estou colocando no terminal do motor, que seria o 3,3 volts, vezes 50 sobre 100, que resulta para mim, tá,
em uma tensão média no terminal dos motores de 1,65 volts. Ou seja, eu não entrego, na média para o motor, 3,3 volts. Eu entrego apenas 1,65 volts. E se vocês brincarem com esses valores intermediários, vocês vão achar valores aqui maiores e menores que 1,65, mas ambos abaixo dos 3,3 volts. Então, o PWM, ele serve para mim para fazer isso, eu entregar uma tensão média menor que a tensão nominal do motor. Ou seja, eu começo agora então a determinar a velocidade que o motor gira. Bom, só um detalhe aqui, tá? Antes de nós entrarmos na programação do PWM. A largura de pulso aqui, esse interruptor, tá? Como isso acontece em altas frequências, é 1 kHz, é 10 kHz, que a gente trabalha aqui com o PWM, não dá para uma pessoa ficar ali com o dedinho nervoso em cima do interruptor. Liga e desliga. Ninguém daria conta de ficar com o dedinho nervoso lá em cima. O que a gente tem? Nós temos chaves eletrônicas que fazem esse acionamento e esse controle aqui de liga e desliga do meu circuito. Essas chaves eletrônicas são TBJs ou MOSFETs, tá? São dois elementos que a gente coloca no nosso circuito que ele funciona para mim nesse liga e desliga. Normalmente, essas mesmas chaves eletrônicas, o TBJ ou o MOSFET, tá? São esses elementos que constroem aquelas chavezinhas lá da ponte H que nós vimos na aula passada. Então, o S1, o S2, S3 e S4 que nós vimos na ponte H, elas são chaves eletrônicas TBJs ou MOSFET. Qual que é a diferença entre TBJ e MOSFET, Lucas? O TBJ ele é acionado por corrente elétrica. Então, o abre e fecha, o seu sinal de comando para ele é corrente elétrica. E o MOSFET, você faz esse acionamento usando um sinal de tensão. É basicamente essa diferença no princípio de funcionamento. Lógico, tem muito mais diferença se você partir para análise de construção desses dois dispositivos. Não é nosso objetivo aqui na disciplina entrar nesse detalhe ali de diferença estrutural entre o MOSFET e o TBJ. Vamos só entender. O TBJ eu vou acionar ele mandando um sinal de corrente elétrica e o MOSFET eu faço o liga e desliga dessa chave mandando um sinal de tensão. Ou eu coloco 0 ou eu coloco 12 volts. Pronto. Algo bem simples assim. Do ponto de vista de programação, então programar o PWM no Arduino é extremamente fácil, tá? Você simplesmente vai falar qual é o pino que você vai utilizar. Observe, tá? Eu vou deixar isso como uma atividade. O Arduino ele tem pinos específicos que podem ser utilizados como PWM. Então tem que ir lá no datasheet e ver quais pinos podem ser usados como PWM, que é uma saída analógica aqui, entre aspas, que é o que ele está fazendo, para poder fazer. A função que a gente utiliza é a função analog write. A função analog write, ela cria para mim essa forma de onda aqui, ó. Ela vai exatamente soltar nesse pino essa forma de onda aqui de 50, de 75, de 25%. E a função analog write, ela recebe então um valor de PWM, que é o valor que você quer, uma variável do tipo inteiro, que ela é de 8 bits. Ou seja, se ela é de 8 bits, ela vai variar entre 0 e 255, tá? Então, o valor que você passa para a função analog write, ele varia entre 0 e 255. Você pode fazer uma regrinha de 3 aí. 255 é o 100%, 0 é 0, tá? Então, você faz essa regra de 3, você consegue fazer a conversão entre porcentagem e o número de como é que fala?
número de bits que você tem que acionar ali, o número em bits, né, na verdade, que você vai estar fazendo esse preenchimento do byte. Ô, Otávio, sua pergunta aqui, os pinos PWM são aqueles que tem o tio na frente? Sim, são esses aí mesmo. Então esses pinos que vêm com o tio na frente são os que têm a capacidade de implementar essa função analog write nela, ok? Então é isso mesmo, sua pergunta está correta. Bom, o que eu deixo aqui como referência para vocês? Estou deixando o site do fabricante, onde eu gosto de comprar motor. Deixo um material complementar, tá? Que explica o passo a passo sobre o que é um sinal PWM. A documentação Arduino, para você poder estudar o analog write e entender como é que ele funciona. Tem um vídeo, tá? Sobre o princípio de funcionamento do motor DC. Então, como que é a mecânica do motor DC, como é que ele funciona. E aqui tem o acionamento de um motor usando PWM no Tinkercad. Então, como é que eu faço e implemento o PWM num motorzinho lá no Tinkercad? Você vai ter uma implementação, um exemplo aqui, uma videoaulazinha de 20 minutos em que o sujeito lá faz essa montagem. Então, ele monta o circuito usando, se eu não me engano, não sei se é um TBJ ou um MOSFET. Ele faz isso. Ele faz a montagem do hardware e faz a programação. Então, com isso, ele consegue controlar a velocidade dentro de tudo que eu falei. O exemplo, né, de todos esses conceitos que eu passei é esse vídeo aqui, PWM motor Tinkercad. Então, lá você tem um exemplo, passo a passo, como montar o hardware, como fazer a programação e como validar essa programação no Tinkercad. Ok? Bom, da aula de hoje, em termos de conteúdo, eu encerro o segundo bimestre com esse princípio do PWM, né, aqui na robótica. Beleza. Sobre a aula de hoje, alguma dúvida sobre esses conceitos que eu passei aqui? Na verdade, eu até fechei os slides. Alguém tem alguma dúvida aqui que eu possa tentar ajudar a esclarecer sobre o conceito, algum desses conceitos que eu passei na aula de hoje? Sobre outros assuntos aqui, eu tenho uma série de recados para dar nesses 4 minutos finais. Alguma dúvida? Beleza, só o Yuri manifestou, mas tá ok. Vou entender então que ninguém tem dúvida. Pessoal, vou mandar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir para compartilhar com vocês um negócio aqui no Teams. Só um minuto, por favor. Tenho aqui no Teams, tá? Para todo mundo. Espera aí, rascunho. Vou aplicar, deixa eu abrir aqui, isso aqui, ó. Essa atividade aqui é a nossa atividade final do bimestre, tá? Nossa segunda atividade avaliativa. Eu não consigo ver chat agora, tá? É a nossa segunda atividade avaliativa. Vou liberar ela para vocês agora assim que eu encerrar a aula. O que a atividade faz? Vocês vão ter que utilizar aqui tudo que a gente viu em programação até o momento. Somente o que a gente viu em programação até o momento para fazer um robô diferencial funcionar. Esse robô diferencial ele vai funcionar com um sensor ultrassônico, com um sensor de luz lá tendo 3 LDR nele. Então, continuidade da atividade 1, que eu vou devolver agora também, já a correção, os comentários de quem acertou e de quem errou, para vocês poderem fazer. Então, você possui um robô diferencial equipado com um sensor ultrassônico posicionado na parte frontal do equipamento e um sensor de luz composto por 3 LDRs posicionado na parte inferior do robô, entre a roda de apoio e o eixo de tração dos motores, tá? Lembrando que é um robô diferencial. O robô em si ele é controlado e programado via o uso de um Arduino Uno, que é o que a gente tem no Tinkercad. Além desses sensores, o robô conta com alguns LEDs de sinalização em sua placa de controle. Diante dessa situação, faça o que se pede. Primeiro, programe o sensor de luz de modo que os valores de tensão sejam salvos em um vetor. Então agora você não tem mais uma variável para cada leitura de sensor. Você vai ter que criar uma estrutura de programação
e salvar as leituras de tensão em um vetor. Faça a programação do sensor ultrassônico a partir do princípio de funcionamento do sensor HCSR04, que foi aquele que a gente viu lá atrás em laboratório de introdução à robótica, e obtenha a distância do robô a um possível objeto à sua frente. Atenção, tá? Muita atenção. Nessa questão não se pode usar a biblioteca pronta do Arduino, Ultrasonic, tá? Então você não pode usar a biblioteca, você vai ter que fazer isso na mão, na unha. É pensar em como entender como que o sensor funciona e programar o sensor a partir do seu princípio de funcionamento. Se fosse usar a função sensor ultrassônica aqui, a coisa ficava simples demais da conta. Então você vai criar a sua rotina para leitura e conversão dessa leitura para centímetros aqui no caso, né? Conecte, ligue os motores, né, que o robô diferencial ele tem 2 motores, à ponte HL298, tá? Então são 3 coisas que você tem que montar aqui e programar em termos de hardware. Então, a partir da configuração descritas no itens de 1 a 3, faça a programação do robô de tal modo que ele se comporte como descrito. Ao se ligar o robô, o mesmo deve se mover à frente com 50% da velocidade dos motores. Durante a movimentação, o robô está monitorando o ambiente. Para tal, se algum sensor de luz identificar alguma tensão abaixo de 1,5 volts, um LED vermelho deverá ser ligado. Caso contrário, um LED verde deverá permanecer ligado. Caso seja identificado algum obstáculo a menos de 35 centímetros do robô, o mesmo deverá parar os motores, fazer um LED azul piscar 3 vezes com delay de 500 milissegundos, o pisca LED ali de 500 milissegundos, e na sequência rotacionar o robô à direita, dando sequência ao deslocamento à frente do robô. Ou seja, o robô andou, encontrou um objeto a menos de 35 centímetros, ele para, faz o LED piscar, vira à direita e volta a andar nessa posição à direita que vocês têm aí, ok? Todas essas ações deverão ser realizadas em um looping principal aí de 250 milissegundos. Itens a serem entregue. O que deve ser entregue? Memória de cálculo e condicionamento dos itens do circuito eletrônico, arquivo PDF, circuito esquemático no Tinkercad do hardware, né, do robô, que é montagem disso tudo, fazer a ligação desses sensores lá no Tinkercad. Então você vai enviar para mim uma imagem em arquivo PDF, uma cópia no formato de TXT, né, de bloco de notas ali do código Arduino devidamente comentado, e um vídeo de até 5 minutos e 90 megabytes com a explicação do código e validação das condições de funcionamento do robô em formato MP4. A atividade ela deve ser realizada preferencialmente em dupla e somente um dos integrantes da dupla deverá fazer a entrega dessa atividade via Microsoft Teams. A atividade está valendo 15 pontos. Ela é uma atividade tanto para laboratório de introdução à robótica quanto laboratório de programação aplicada. E a entrega disso daqui, tá? A data de conclusão é para o dia 19 de outubro. Ou seja, a gente volta de férias no dia 13 de outubro. Então a gente tem a possibilidade de tirar dúvidas após as férias, ok? Quem não quiser trabalhar nas férias, você vai ter uma semana após as férias para poder me entregar a atividade no dia 19. Ok? Então, turma, deixa eu ver que parece que alguém admitiu. Pronto. Então, seria isso daí. Vou estar liberando a atividade para vocês nesse momento, após o fechamento aqui da chamada. Alguma dúvida, alguma questão a ser levantada sobre a atividade? Eu vou fazer isso antes das férias. De hoje para amanhã eu faço isso. A gente sai de férias de hoje para amanhã. Eu saio de férias com todo o SIG atualizado. Na verdade, falta só as aulas dessa semana, se eu não me engano. Ok?
Beleza, Otávio. Pessoal, lembrem-se de tentar fazer essa atividade em dupla. Segundo, um erro muito comum nas atividades, eu vou fazer a devolução da atividade aqui também, é que Evelyn, a data da entrega disso daí é dia 19 de outubro, se eu não estou enganado. É para depois das férias. Se eu não me engano, é uma semana depois que a gente volta de férias. Então, se não quiser trabalhar nas férias, não precisa. Você vai ter uma semana depois intensa para resolver a atividade. Fica a seu critério. Uma dúvida, gente, só comentar aqui, eu já passei 4 minutos do final da aula, é que o vídeo é para ter explicação. Mostrar para mim o negócio funcionando sem falar o que você está fazendo, você está perdendo o tempo de fazer o vídeo. Tá? Teve gente que só gravou para mim a imagem e não falou nada. Ruído no fundo do vídeo tem aos montes. Você escuta cachorro latindo, passarinho cantando, mãe, parente, sei lá eu quem é, empregada, falando, conversando em voz alta, mas o cara mesmo tá mudo na frente da tela do computador. É uma explicação do código, é uma validação da simulação. Então fala assim, olha, testando a condição em que foi identificada aqui uma tensão abaixo de 2 volts. O LED tal deveria acender. Você vai lá, mexe na condição e põe o negócio para funcionar, ué. Eu não tenho que ficar adivinhando, entendendo o que você está fazendo ali, não. Então, cuidado ao fazer esse vídeo, que teve algumas pessoas que não comentaram nada durante a apresentação do vídeo. Tá bom? No mais, boas férias a todos. Bom descanso. Lembrando que a gente tem uma semana após a volta das aulas, das férias, né? Para vocês me entregarem as atividades. Essa é a atividade. Ok? Então, gerenciem da melhor forma possível a entrega dessa atividade. Não trabalhem continuamente nas férias. Bom descanso a todos. Encontro com vocês novamente em outubro, pós as férias. Um abraço. Qualquer dúvida, me manda e-mail. Eu respondo à medida do possível, tá? Abraço para todos. Bom descanso aí. Bom final de semana. Boas férias. Nos vemos em outubro.